eu sou o João. Oi, eu sou a Luana e estas são as 5 melhores, piores resenhas do livro Três Camadas de Noite. É de noite ou da noite? Eu sempre tenho medo do meu baianês me trair aqui. Ok, de noite, então tá certo. Eu separei as resenhas dessa vez, João ainda não viu. Queria dizer que não tem nenhuma resenha muito negativa, tá? Tá com uma boa avaliação de modo geral, mas eu peguei alguns trechos aqui pra gente trazer e ter alguma graça. Só pra criar polêmica, né, Luana? Só pra criar polêmica, exato. Começando com a minha quinta posição aqui. Confesso que estava com mais expectativas, mas dei algumas risadas com o Heitor e adorei ler as curiosidades sobre as pesquisas que ela fez. Simpática até. Como é que é o ditado? Crie porcos, não crie expectativas? É isso, a culpa é das expectativas. Exatamente. E a culpa é do Senhor. Quarta resenha. A parte da mitologia me fez perder um pouco de interesse no livro. Ainda assim, achei muito bom, gostei da escrita da autora. Eu acho uma crítica injusta, eu gosto da parte da mitologia. Eu achei justa. Tenho questões. Depois vamos discutir sobre isso. Mas ela não me faz perder o interesse. Já adianto que eu e o João temos opiniões um pouco diferentes sobre esse livro. A gente está discordando muito em 2025, João. Só espero que isso não acabe em morte. Depois de um certo episódio aí, abriu-se uma porteira, né, Luana? E aí, agora a gente se sentiu confortável em discordar um do outro. Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. A gente tem uma ouvinte premium, a Marília, que jogou o tarô pra gente. E segundo ela, esse podcast vai acabar. Vai. Não tem muito futuro. E eu acho que o fim é aqui, João. É a nossa discordância. Não, acho que não. Acho que ainda estamos em discordâncias leves. Fevereiro de 2025. Sim. Dia 2. Dia 2. Um brinde aos dias maravilhosos que vivemos juntos. Terceira resenha. A maioria das situações narradas são próprias da vida acontecendo e nós precisamos criar novas rotinas. Me pareceu que ela não estava preparada para essa mudança. Mas quem imagina que a maternidade não vai trazer mudança nenhuma? Por exemplo, é totalmente esperado que com um bebê em casa os pais passem a ler mais sobre o desenvolvimento de crianças, né? E ela fica super mal porque as suas leituras agora são sobre isso? Não, eu acho injusto. Eu também tenho esse ponto aí para comentar. Podemos comentar, mas porque eu não acho que ela tá lamentando isso. Ela tá lamentando a falta de tempo, de só fazer isso, de não poder fazer outras coisas. Justo. Aí eu concordo. Tá bom. Próxima resenha. Gosto no começo como ela vai intercalando a história dela com biografias de escritoras e escritores famosos, que também lutaram contra a depressão. Mas acho que ela exagera no número de personagens não ficcionais escolhidos. Eu ficaria apenas com Sylvia Plath, Clarice Lispector e encontraria uma terceira mulher mãe escritora para abordar. O argumento do texto de Vanessa com as biografias de Sylvia e Clarice estão bem defendidos. Do restante dos escritores que aparecem no livro, parece mais esparso e encheção de linguiça. E ainda tem as citações aos personagens referentes à experiência em estudos clássicos da narradora. Muita citação e pouca literatura, talvez seja o mal de nós, jornalistas. Olha! Houve uma identificação aqui. Eu concordo em partes. Me aproximo muito. Nossa, mas eu concordo assim. Durante muito tempo que você estava lendo, eu falei, meu Deus, fui eu quem escrevi essa resenha? Não tô sabendo, eu publiquei. Eu só não seria tão duro nas partes, mas eu concordo com tudo. Assim, o que me desgosta é o que desgosta essa pessoa que escreveu. Mas não me desgosta tanto, igual a ele, ou a ela, não sei se é um jornalista ou uma jornalista. O mal de nós, jornalistas. Eu gosto mais do começo do que do final do livro. Eu acho que o livro dá uma perdida de força ali no meio. Mas eu continuo gostando, não me incomodou, assim. E muito disso eu acho que é culpa dos escritores que vão ser abordados mesmo, né? Mas acho que depois a gente fala mais sobre isso. Vamos ser sinceros, Luana, muito disso é o toque que você ficou, porque o livro se chama Três Camadas de Noite e são discutidos
4 autores. A Luana achou isso imperdoável. Imperdoável. Deveriam ser 4 camadas de noite, uma para cada escritor, ou um escritor a menos. Claramente. Mas, por outro lado, eu entendo a Vanessa, porque ela leu as biografias de todos esses autores e tem que virar conteúdo. Eu sou assim também, João. Ela pensa igual você, né, Luana? Mas depois falamos mais sobre isso. Primeira agora, a resenha minha favorita aqui. Eu acho que essa aqui... Melhor que a segunda? Não, essa aqui é perfeita. Essa aqui resume, sabe, com maestria. Que o ponto principal do livro está dito aqui nessa resenha, que é o seguinte, João. Quem dera eu tivesse a depressão de Henry James, que só se curava viajando pelo mundo. Opa, não é ruim, é de rico. Essa é perfeita. Eu acho que tem muitas camadas aí no comentário. A gente vai contextualizar mais pra frente para entender o que este leitor quer dizer com isso. Mas quem vai julgar o James? Quem vai dizer que ele tá errado em querer viajar pelo mundo? Não é, Luana? E eu até gostaria de ter, não a depressão dele, mas o poder aquisitivo da família, de poder viajar pelo mundo. Me faria bem. Faria. Mas eu acho que tá liberado criticar gente rica, João. Sou sempre a favor. Assim. Tá, né? Então acho que o Henry James a gente pode criticar, se bem que o meu ranço é do Franz Kafka. Depois a gente fala mais sobre isso. Ele não é o pior. O James é um amor perto do Kafka, inclusive. Insuportável. Eu gosto de ser insuportável. Mas estamos nos adiantando, né? Essas foram as resenhas, tá, gente? Como eu falei, nenhuma delas era negativa. Eu peguei alguns trechos aqui só para criar polêmica, mas tá todo mundo gostando muito desse livro. Só vejo elogios. Eu, inclusive, estou aqui, estarei nas trincheiras para defender. Eu gostei, mas tive alguns pontos. Vamos falar sobre isso também. E aí, só para ficar mais claro, caso você não tenha entendido, o episódio de hoje é dedicado ao livro 3 Camadas de Noite, da Vanessa Bárbara, que foi publicado recentemente pela Fósforo. Acredito que seja do ano passado, 2024. Isso mesmo. E aí vamos tirar o elefante branco da sala, Luana, de uma vez. Porque se você vive no Brasil ou no planeta Terra, recentemente, se você passou os últimos meses aqui, você sabe por que escolhemos falar de um livro da Vanessa Bárbara aqui agora. Porque, inclusive, passamos na frente este episódio. Agora tudo faz sentido para você, caro ouvinte. Pobres capricornianos. Pobres capricornianos, a vida não tá fácil para vocês. Houve aqui assuntos, né? Ia falar mais sérios, mas eu sou ofensivo com os capricornianos. Mas houve assuntos que, nas vicissitudes da vida, tiveram que passar aqui na frente. E aí, eu brinquei e falava, vamos tirar o elefante branco da sala, mas eu acho importante a gente fazer um recado aqui no começo, só para colocar as coisas nos lugares, porque assim, a gente já falaria da Vanessa em algum momento, ela é uma escritora premiada, ela é famosa, né? Então, assim, ela já cairia aqui no podcast de alguma forma, mas obviamente a gente resolveu antecipar a fala a respeito de alguma obra publicada pela Vanessa por conta do caso recente, que a gente não vai aqui recontar, porque acreditamos que não é o caso, não precisa, né? Não é essa a questão, mas a gente pensou muito, Lu, em como a gente faria uma abordagem a respeito desse assunto, pensando não em surfar no hype, em mercantilizar, nada disso, mas pensando em dar uma resposta, em marcar um posicionamento aqui oficial do podcast, né? Principalmente em respeito às nossas ouvintes, acho eu, né? Que a gente caminhou muito nesse aspecto. Aí a gente pensou como que a gente poderia fazer essa abordagem e a gente chegou nesse formato que a gente vai colocar aqui agora, que é: não vamos necessariamente abordar a polêmica em si, mas a gente acha importante dar destaque para quem a gente pensa que tem que ser destacada nessa história toda, que é a Vanessa Bárbara. Então pensamos que uma forma mais respeitosa, mais digna, tanto de marcar um posicionamento quanto de não deixar passar em branco, seria a gente falar de um livro dela. Afinal de contas, ela é uma escritora e nada melhor para uma escritora do que lermos sobre as suas obras. Então, só para ninguém falar, nossa, não falaram nada, né? Nem marcaram um posicionamento. E aí eu estou evitando aqui citar nomes, porque a gente conversou muito, né, Lu, assim,
o nosso medo maior é de dar palco para quem a gente não gostaria de dar palco. Por isso que a gente vai focar a fala no livro da Vanessa Bárbara para deixar aqui registrado, mas dando aqui o nosso espaço para quem a gente acha que tem que ter espaço de fala nesse caso todo, né? Que é um caso escabroso, mas enfim. Não tínhamos lido o livro ainda, então eu e o João lemos aqui para este episódio. Muito bem recomendado. A gente tem uma grande amiga aqui em comum, a Pri, que tinha amado esse livro, né? Então acho que a gente ficou curioso, até por isso a gente escolheu este, né? O mais recente dela. Ela tem outros bastante premiados também. Deu trabalho, porque ele já está esgotado, né? Esgotadíssimo, gente. Vendeu muito o livro. Eu fui obrigado a ler no Kindle, gente. Tadinha. Tadinha, que barra. Porque a versão física esgotada. Mas é isso. E por isso fizemos o nosso episódio passado, né, João? Sobre maternidade, livros que de alguma forma abordam a maternidade. Trouxemos aqui 4 baita escritoras, Cláudia Pinheiro, Helena Ferrante, né? Mulheres aí que abordaram essa temática nas suas obras. E agora vamos falar então do 3 Camadas de Noite. É porque o 3 Camadas de Noite discute maternidade, né? Acho que a gente pode colocar dessa forma, mas ele tem 2 assuntos centrais que seriam depressão e a maternidade. Isso. É um relato ensaístico, né? Eu usei esse termo no episódio passado para falar do livro da Jasmina Barreira. Eu acho que ele também cabe aqui. Temos uma observação sobre o relato ensaístico, mas depois acho que falamos sobre isso, né? Mas a autora, então, ela sofre com depressão. E aí ela vai contar um pouco da experiência dela, que ela diz que é como ter 2 bigornas presas aos pés, né? E essa seria, se a gente quiser interpretar o título assim, a primeira camada de noite dessa narradora, e vão ter mais outras 2, né? O nascimento do filho dela, do Heitor. Imagine o quão complexo é, né? Você ter um quadro depressivo e ter um bebê, então ela também vai falar sobre isso. E a terceira camada da noite, que é a pandemia, né? O Heitor, ele tem pouco menos de 2 anos, se eu não me engano, 2 anos de idade, quando acontece o lockdown, o isolamento social. Então ainda vai ter esse agravante aí nessa experiência, né, de maternidade. É um combo complexo, né? A maternidade por si só, um bebê pequeno ali, recém-nascido, a depressão e ainda vem a pandemia, né? E aí eu acho que talvez seja um bom ponto de partida aqui. Eu acho que muito do livro se estrutura em torno de 3 pilares aqui, né? O primeiro é essa experiência da maternidade. Inclusive vão ter alguns diários de bordo, né, no livro, que vem ali com uma letra diferente, né? Vem marcado que são pequenas anedotas envolvendo ela e o filho, de um modo geral. Né? Então, situações que ela passa com o Heitor, desde ele muito pequenininho até ele já aprendendo a falar, indo para a escolinha, né? Tem umas passagens engraçadas. Ele, por exemplo, recriminando todos os vizinhos, criticando todos eles porque eles usam a máscara errado, né? A prevenção da Covid-19. Então, super indiscreto, como toda criança, como todo bebê, né? Então, ela vai contando esses casos, então tem muito da experiência dela. Aí a gente tem um segundo pilar aqui, que é o amor dela pela mitologia. A autora, que é tradutora do grego, que é uma estudiosa de mitologias, então ela vai trazer alguns mitos aqui, vai abordar histórias, Hércules, Medusa, Amazonas, né? Vai contar muita coisa pra gente. E o terceiro pilar, que na minha opinião é o mais interessante de todos, ela vai falar sobre a história de alguns autores que também enfrentaram a depressão, né? Os nossos resenhistas ali do início do episódio, inclusive, comentam sobre isso, né? Então, Sylvia Plath, Clarice Lispector, Henry James e o Franz Kafka. Nesta ordem, 4 capítulos, um capítulo para cada autor, digamos assim, né? Para fazer paralelos entre o que ela está passando e o que o autor passou, paralelos muito amplos, não necessariamente você tem ali coincidências, inclusive eu gosto muito do Henry James, o nosso resenhista aí comentou, depois a gente contextualiza melhor se for o caso, mas o Henry James vai sofrer uma depressão
e ele descobre, né? Tô resumindo, tá? Mas assim, isso é explicado melhor até no livro da Vanessa, que uma das formas que ele tem de aliviar os sintomas da depressão ou de lidar melhor com a depressão é viajando. E aí ele começa a viajar pela Europa afora, né? E aí eu gosto muito do paralelo porque o capítulo dele é justamente o da pandemia, né? Então você tem ali o oposto. Enquanto o Henry James está viajando pela Europa para tentar trazer um alívio nesses sintomas da depressão, num outro polo narrativo você tem aquela família tendo que lidar com a maternidade, com a depressão da mulher, da família, num sistema de pandemia e de enclausuramento completo, né? Tem uma passagem desse capítulo que eu adoro, que é quando ela encontra uma ampulheta de um jogo. E aí o marido dela chega, pergunta: o que vocês estão fazendo? Ela e o menino, né? Ela e o Heitor olhando a ampulheta, e ela fala: a gente está vendo o tempo passar. Que é uma bela alegoria para o que fizemos na pandemia. Exato, né? Perfeito, perfeito. É bem literal até. Um tempo que não passava, né? E esse capítulo do Henry James, assim, a gente fez piada, né? O resenhista ali do início fez piada, porque ele é um homem muito rico, né, gente? O Henry James, riquíssimo. Podre de rico, gente. Toda vez que ele sente, ele nem chega a ficar depressivo, mas ele sente, ele intui que a depressão tá chegando, ele vai pra Europa. É. Vai pra um hotel 5 estrelas em Paris. Quem não gostaria? Eu volto aqui a fazer o papel de advogado. Não julgo. Henry James não está errado. Errado é o mundo não permitir isso para todas as pessoas. Tenho certeza que todas elas gostariam, inclusive as que também não sofrem de depressão. Mas seria uma bela oportunidade para aliviar aí várias questões que atormentam os seres humanos, né? O dinheiro e poder viajar. Mas eu gosto, porque eu acho que o livro esbarra nisso também. De certa forma, o livro ele acaba mostrando que até na questão da depressão, para quem tem uma vida financeira mais abastada, ou muito mais abastada, não é que seja mais fácil, porque senão a gente entra aqui num aspecto de hierarquizar sofrimento, não é que ele sofreu mais ou menos, mas ele tem mais recursos para lidar com esse problema do que outras pessoas, do que a própria Clarice Lispector. Para fazer aqui um contraponto, eu gosto muito do capítulo da Clarice. É o segundo, a gente tá meio comentando fora de ordem, né? Isso vai te incomodar muito, Luana? Com certeza, mas eu vou ter que enfrentar isso. Vai ser a minha camada de noite. Vai. A falta de ordem no mundo. Mas porque o relato da Clarice é muito marcado. Tudo bem, a Clarice também teve uma vida financeira muito confortável, mas muito ancorada essa estabilidade econômica na figura do marido, né? Enquanto ela era a esposa do embaixador ali. E aí depois, quando ela se divorcia dele, aí ela volta para o Brasil, a questão financeira vai pegar muito para ela, porque aí ela está com os 2 filhos, eles recebem a pensão, mas assim, constrói-se, né, pelo menos essa imagem de que é uma pensão que dá ali para o gasto dos 2 filhos, e ela meio que se dane, que se vire, né? E aí o livro vai trabalhar muito assim, a luta que foi para Clarice se consolidar no mercado editorial, ela com vários livros prontos, as editoras recusando, não querendo publicar, ou prometendo que iam publicar, ano que vem sai, ano que vem e passa um ano, passa 2 anos, passam-se os meses e o livro não sai, né? E aí, no caso da Clarice, a questão financeira ela vai potencializar muitas vezes a depressão. Não só a questão financeira, mas a questão profissional como um todo, né? A falta de reconhecimento, essa angústia em estar fazendo um trabalho que não é reconhecido, a dificuldade para uma mulher publicar no Brasil daquele período, né? Aí são várias camadas aí de noite para Clarice, porque aí você tem uma mulher escrevendo no Brasil, que não é um país conhecido por dar uma vida abastada para os seus artistas, muito menos para os seus escritores, né? A própria Vanessa vai colocar no livro que, na época em que a Clarice está passando por esse processo, só 3 autores no Brasil conseguiam viver da própria literatura, que eram o Sabino, Fernando Sabino, o Érico Veríssimo e o Jorge Amado, né? Então, assim, eu gostei muito da parte da Clarice, porque até traz um outro lado de questões que muitas vezes a própria crítica utiliza para questionar e para
diminuir a imagem da Clarice, por exemplo, aquelas colunas que ela escreveu para jornal, né? O povo adora falar disso, que ela tinha colunas de comportamento feminino, de como as mulheres devem se comportar. E aí o livro aqui da Vanessa traz um outro lado, né? Mostrando que ela fez aquilo porque ela tinha que pagar a conta, gente. Então ela tinha que escrever sobre alguma coisa. Ela queria publicar o livro, não queriam publicar, o quanto publicava não vendia tanto, ninguém dava muita bola, a crítica ignorava. Então ela precisou fazer serviços menos nobres no âmbito editorial, porque todo mundo tem conta para pagar, né? E a Vanessa é uma baita pesquisadora, né? Todos os trechos aqui, a gente no fim começou falando sobre os trechos dos escritores, né? Mas são muito ricos em detalhes. Então a parte da Clarice, ela vai comentar sobre a primeira internação dela, que é anterior até mesmo a publicação do primeiro livro, né? E ela vai inclusive mencionar como que esses autores, eles descrevem as próprias sensações. Então, tanto o Henry James, que a gente já comentou, como a Clarice, descrevem como uma escuridão, né, como um aspecto sombrio da sua personalidade. Por isso que eu acho que o livro tinha que ser 4 camadas de noite, entendeu? Porque são 4 versões dessa escuridão, de cada um desses autores, é isso. E ela vai contar também, óbvio, né, ela vai passar por toda a vida da Clarice, mas também o episódio do incêndio, né, que é um episódio muito trágico. Ela tomava remédios para dormir, em algum momento ela toma esses remédios e ela adormece com um cigarro aceso. Esse cigarro vai acabar iniciando ali um incêndio no quarto dela, ela vai ter a mão quase amputada, parte do corpo queimada, né? O filho adolescente dela que salva a Clarice. É forte, né, essa passagem? E como aquilo vai também impactar na autoestima, né? É uma mulher que era muito vaidosa, segundo os filhos, né? Que tinha ali um cuidado muito grande com a própria imagem, de repente está parcialmente queimada, né, com cicatrizes. E até imagem simbólica, né? Porque aí vai ficar com fama de a louca, que botou fogo na própria casa, descontrolada, com 2 filhos em casa, irresponsável, né? Assim, então, muito dessa imagem que chega até hoje pra gente da Clarice, né? Assim, a bruxa, doida, né? Meio... não necessariamente responsável, embora ela... Na época ela foi acusada disso. Mas, assim, uma mulher que vive num outro planeta, né? Que não é tão apegada às coisas terrenas, assim, como se vivesse no mundo da lua, né? Quase um ser mitológico ali no sentido negativo do termo, né? Assim, ela não dá conta de viver nesse mundo, ela não consegue lidar com as obrigações do dia a dia. E a imagem da mão, né? A mão que vai se tornar quase uma garra, né? Vai ficar deformada, ela quase perde essa mão, a mão que ela usa para escrever, tem um símbolo nisso também, né? E fora assim, as questões que envolvem, tanto... É muito complexo, né, essa cena do incêndio, porque você tem ali a figura da fumando, uma mulher que lutava contra a depressão, e tem toda uma questão que o livro da Vanessa vai trabalhar também, mas assim... Saindo um pouquinho do livro também, quando a gente lê um pouco da biografia da Clarice e tal, em outros textos, ela comenta muito isso, a angústia que era, e que o livro da Vanessa retoma, para a mulher que é mãe e que quer escrever, né? Porque é uma falta de tempo absurda. E aí, assim, você tem que criar horários, tem várias escritoras que descrevem esse processo, né? Algumas acordam muito mais cedo, porque aí ela consegue escrever ali no final da madrugada, no começo da manhã, antes dos filhos acordarem. A própria Sylvia Plath também fazia um pouco isso, né? A Vanessa vai tematizar aqui também. Outras preferem escrever de madrugada, então assim, depois que os filhos estão dormindo, que o marido foi dormir, que já arrumou a casa, aí você tem um tempinho ali para fazer alguma coisa, né? Então assim, a imagem da Clarice pegando no sono com o cigarro na mão me remete muito a isso, a esse cansaço, a essa estafa, né, assim, tanto dessa mulher que quer escrever, que está lutando para ser uma autora respeitada, quanto de uma mãe exaurida e ainda a questão da depressão, né? Então, assim, é uma cena de cansaço, sobretudo, chegou num ponto ali que o corpo não deu mais conta, né? E aí a gente pode até aproveitar o gancho para falar da Sylvia Plath, né? Eu, enquanto lia o livro, lembrei muito do João, porque o João falou da Sylvia há pouco tempo, eu acho. Eu nem lembro que episódio que foi, João, que você citou o Ariel. Eu acho que foi um de estação do ano, talvez. Eu não lembro mais, gente, mas o João citou o Ariel e contou um pouco da história da Sylvia, né?
que vai ser também trabalhada aqui no Três Camadas de Noite, ela infelizmente vai cometer suicídio, né? Um suicídio muito famoso, né, na literatura. Ela se mata numa segunda-feira e ela estava prestes a ser internada novamente, né? Então a hipótese é que ela talvez cometa o suicídio para evitar essa internação, né? Ela não queria passar, ela já tinha sido internada antes, ela não queria passar por tudo aquilo novamente, né? E aí ela tem 2 filhos pequenos, porque o marido dela traía ela, abandonou a casa em algum momento, ela ficou sozinha, ela até teve ali um momento em que ela voltou a escrever, conseguiu se manter saudável, mas teve essa recaída, né? E aí ela se mata com gás, e o João contou isso no episódio, né? Ela tem todo um cuidado ali, ela deixa comida para as crianças, ela tapa a fresta da porta com toalhas, com fita, para o gás não ir para o quarto vizinho, né? Mas infelizmente ela acaba cometendo suicídio, né? E é uma história horrorosa, gente, porque a Vanessa vai até retomar isso. Poucos anos depois, a amante do marido do Ted comete suicídio também de uma forma bem parecida e acaba matando a própria filha também. Que era pequenininha, né? Tinha uns 4 anos. Anos depois, o filho da Sylvia Plath vai cometer suicídio também. Então, assim, uma história aí muito, muito tensa. Obviamente, né, não é todo caso de depressão que leva a um quadro de suicídio ou potencial suicídio, mas a Vanessa esbarra nisso também, em alguma medida, quando ela fala do Henry James e da Sylvia Plath, mostrando como que tem, ou assim, não sei em que ponto a ciência já está nesse aspecto, aí me falta conhecimento mesmo, mas o grau de aspecto familiar, né, o quanto pessoas, pelo menos nos autores que ela pega aqui, em vários deles você tem a questão da depressão perpassando toda a família, né? O Henry James, praticamente todos os irmãos vão ter quadros depressivos também. O pai, né? Na Sylvia tem essa questão também do o filho, né? Pelo menos diretamente ali. Na Sylvia tinha outras mulheres também, né? Que tinham mulheres da família. E do Kafka é o que a gente menos tem, talvez, esse ponto ali para pelo menos a partir do livro da Vanessa, né? Tudo aqui a gente está comentando a partir do livro. Tudo isso está descrito no livro. E assim, a gente já vai falar sobre o chato insuportável do Kafka, mas antes eu só queria comentar que, além da Vanessa ser uma baita pesquisadora, ela escreve muito bem. Assim, de verdade, não só nos recortes que ela escolhe, né, que ela traz para o livro dela, mas ela mantém a história interessante, assim, até o final. Eu não conseguia parar de ler. Quando chegava nesses trechos aqui dos escritores, me prendia, me absorvia completamente. Assim. Eu acho uma capacidade de escrita muito invejável mesmo, quando você consegue contar a história de outras pessoas e amarrar isso de uma forma fluida, de uma forma organizada, porque inclusive no final do livro você tem ali as referências, né? A Vanessa coloca as referências que ela usou de pesquisa, as biografias que ela consultou, os materiais que ela usou para reconstruir a história desses autores, e aí assim, imagina, tem 6, 7 livros ali a respeito do mesmo autor, e você conseguir amarrar isso tudo, pegar e construir uma história de uma forma ordenada e intercalar com outro fio narrativo, que é de uma família cuidando do bebê no Brasil, eu acho que esse é um cálculo muito audaz, dá uma chance grande, uma margem de erro muito grande para o negócio descambar, para ficar muito descontextualizado, para gerar uma sensação no leitor de, nossa, mas que história maluca, assim, cada hora tá falando de uma coisa, e não vai por aí. Assim, é um livro muito amarradinho, muito bem construído, com uma linguagem muito fluida, e eu concordo com a Luana, assim, o meu maior ponto de interesse, eu acho que o livro cresce muito quando ele faz essa... É uma biografia, não deixa de ser, né? Eu ia falar uma mini biografia, mas nem é mini, assim, porque tem autores ali que ela pega o arco do começo da vida até o final, né? E até o do Henry James, né, que a gente está fazendo piada aqui porque ele é muito rico, e quando uma pessoa é muito rica a gente pode fazer piadas, existe essa regra aí no mundo, Estamos né? fazendo piada, que fique claro, da riqueza dele, jamais a depressão, hein, pelo amor de Deus, Da tá, riqueza gente? e das viagens. E eu acho que poderia ser até uma história mais desinteressante, talvez, a dele, só que aí ela usa a irmã, né, dele, que fica muito bom, né? Como o João falou, vários parentes ali do Henry James também tinham quadros depressivos. O pai, eles são 5 filhos, se eu não me engano, e 4 têm depressão.
Então, realmente esbarra nesse fator genético, né? Só que um desses filhos que tem depressão, na verdade, é uma filha. Esqueci o nome dela. Você lembra? Alice, talvez? Eu acho que é. Não sei se estou criando esse nome, gente. Talvez esteja criando. Mas é uma filha menina, né? E é muito curioso porque o fato de ser mulher vai pesar bastante no diagnóstico dela, né? Todo mundo da família tem depressão, mas no caso dela talvez seja histeria. Talvez seja uma hipersensibilidade que as mulheres têm, né? Então, como ela vai ser avaliada realmente de uma forma diferente. E enquanto todos os homens podem viajar a hora que eles querem, ela até viaja em alguns momentos também, mas o principal papel dela ali é cuidar dos pais, né? Cuidar principalmente do pai. Então, ela queria viajar mais, talvez, mas ela tá presa ali naquele papel social também, né? Eu acho que esbarra nisso, e aí a autora vai até fazer um paralelo com o livro da Virgínia, né? Como seria se o Shakespeare tivesse uma irmã tão talentosa quanto ele, né? Qual que seria o futuro dessa mulher? Será que ela teria tanto espaço, tanto renome, tanto sucesso, né? E ela cria esse paralelo com a irmã do Henry James, que também era uma mulher muito inteligente, mas que vai ser ali, né? Sufocada por esse papel social, e existe uma biografia, né, dessa irmã do Henry James. Inclusive ela vai dizer isso, né, que ela sente como se ela tivesse um furacão dentro de si e como é doloroso para ela ter que ficar sentada no sofá, né, ao invés de estar em movimento, de estar criando, de também exercer a intelectualidade dela. Então também esbarra nesse ponto, né. E tem o peso da criação, né, Lu? Porque o livro vai deixar isso claro, que os 4 irmãos foram criados para serem destaques profissionais e, de fato, serão. E ela não, né? Ela foi criada para ser uma boa dona de casa, uma excelente acompanhante do pai, que era doente. Então, ela até consegue, depois, mais velha, mais adulta, na verdade, fazer estudos muito por conta própria, mas fica sempre a sensação de que é um estudo ali, um curso livre que ela está fazendo, ou por iniciativa própria. Ela não vai ter esse investimento da família para construir um estudo sólido, para ser uma referência acadêmica, né? E aí entra no que você falou, né? A depressão é sentida de diferentes maneiras, né? É diferente você ter depressão e ser homem e ser rico, e você ter depressão e ser mulher, né? Ainda que seja rica também, né? E aí chegamos, né, no quarto autor aqui, que é realmente, agora entramos na ordem aqui, porque é o quarto autor abordado, né? Finalmente. Graças a Deus, para alívio da Luana. Só queria fazer um último comentário aqui. O pessoal da checagem, o diretor me assoprou aqui no ponto, 2 informações que, enquanto a gente estava gravando aqui, eles checaram. É Alice, o nome da irmã, e a gente comentou do Ariel no episódio de Autores de Escorpião. Se você não ouviu, volte a algumas casas, é o episódio 28, Autores do Signo de Escorpião. Compensa muito porque é um livro que tem uma história, o Ariel, né, da Sylvia Plath, tem uma história de publicação, só piora, gente, o negócio, assim. É uma história muito complexa. A Sylvia é dessas autoras que a biografia é mais famosa do que a própria obra, muitas vezes. Isso, inclusive, é um ponto da crítica, né? Por isso que é importante a gente sempre ler também a Sylvia, para falar da obra também. E eu sou doida no Arredoma de Vidro. Já ainda falo sobre ele aqui no podcast. Ainda não li, você acredita? É muito bom, João. Você vai gostar? E eu não li o Henry James. Eu sou doido para ler. Ah, eu já li também. Tem um dele aqui, é A Fera na Selva, A Besta na Selva, que é uma novelinha. E todo ano eu pego ele tá até aqui, assim, eu pego, ponho na estante e falo, esse ano eu vou ler. E Ainda não aconteceu. ainda não aconteceu. Mas dos 4 foi o único que eu não li. Clarice, uma rainha. Sylvia, outra rainha. Kafka. E Kafka é um rei também, mas um rei que exige dos seus súditos ali. Nossa, eu acho o Kafka excelente. Vamos conversar agora sobre o Kafka, Luana. A Luana tem muitos pontos aqui de desabafo para fazer, mas o que eu ia comentar do Kafka, para mim ele é igual ao Borges. Eu saio exausto do livro do Kafka e do Borges. Assim, um conto de 2 páginas eu saio suando, falando, meu Deus do céu, que esforço físico me foi exigido para ler esse livro. Mas é muito bom, só que você tem que estar no dia,
condições de temperatura e pressão adequadas. É muito bom, também gosto muito, mas a gente descobriu, eu descobri pelo menos, lendo o livro aqui da Vanessa, que ele era muito chato, gente. Ele tem uma coisa de reclamar de tudo e reclamar o tempo todo de barulho. E assim, é óbvio que barulho irrita, né? Tem uma obra aqui no raio dos fundos da minha casa, eu sei que é irritante, mas ele reclama de barulhos que é uma coisa absurda, gente, do tipo, o vizinho tossiu, espirrou no lado, acabou a noite pra ele se desconcentra, ele fica irritado com o barulho, é uma coisa assim, beira a neurose, né? Ele devia ter, talvez, uma misofonia não diagnosticada, né? Na época ali. Meu Deus! É quando você tem... Eu não sei se chega a ser misofonia, aí médicos aqui que nos acompanham, por favor, Elucidem. contamos com vocês. Porque o que eu conheço da misofonia são barulhos específicos, geralmente barulhos repetitivos ou barulhos ali constantes, né? Não é qualquer barulho que gera. E no Kafka me pareceu que era qualquer barulho, assim. Todos. E ele até fala, né? Tem trechos. A Vanessa usa muito trechos de cartas, de documentos para amarrar a história. E tem trechos dele falando para mim que o silêncio que ele precisa não existe na Terra. Que ele tem essa noção de que o silêncio que ele necessita é impossível. Ele usava tampão de ouvido, é uma coisa realmente... Ele mora com a família até os 30 anos, 30 e poucos anos, ele reclama dos barulhos na casa, em algum momento ele finalmente decide morar sozinho. Kafka, por favor, né? Por que você não foi mais cedo também? Ele já tinha emprego, ele era funcionário público. Aí ele vai morar sozinho, gente, e ele dura 1 mês no apartamento. Porque a vizinha tinha aula de francês e o outro tossia, e aí alguém abriu a porta e trocou meia dúzia de palavras com o outro vizinho, e aquilo irritou ele, é uma coisa assim. Aí ele se muda para um outro apartamento, e aí o barulho do elevador irrita o Kafka. E ele tem uma noiva, né, por correspondência, que ele enrola, tadinha da menina, que ele fica ali anos e anos num noivado por cartas, e aí nunca vai pra frente... E aí ele decide romper com ela mais pra frente. Então, assim, uma personalidade difícil, gente, o Kafka. E assim, dito isso, ele sobrevive a muita coisa, né? Porque ele sobrevive à Primeira Guerra, depois tem a gripe espanhola, né? Que hoje em dia a gente não deveria mais usar esse termo, né? A H1N1, que vai dizimar ali a Europa, né, no pós-guerra. Ele pega essa gripe, quase morre, não morre, né, sobrevive a ela também, e aí ele vai acabar falecendo de tuberculose, né? A família dele tem uma história triste também, né? As irmãs vão morrer em campos de concentração, não é? Muito horrível. Então, eles eram tchecos, né? Mas de origem judia. Que é um outro ponto aqui de... Ela começa e amarra, né? No final, a Vanessa agora, falando da Vanessa, não sei se proposital, mas... ela não começa, porque o primeiro capítulo é o da Silvia, mas é um ponto de contato com a Clarice também, né? Mas acho que são estes os escritores, né? Que são muito bons. São muito bons. São os melhores momentos do livro, eu acho. E aí a gente tem as outras 2 partes. As outras 2 noites. Que é a parte da mitologia. Vamos deixar o relato por último. O relato da maternidade e da depressão? Tá. Porque acho que da mitologia também a gente pode passar rapidamente aqui. Eu acho a parte da mitologia muito interessante. Ela comenta histórias aqui, ela traz mitos, né? Ela joga aqui na obra mitos que são muito interessantes, por exemplo, da Medusa. Eu acho que é a história mais revoltante, se bem que tem muitas histórias revoltantes, né, da perspectiva feminina na mitologia grega, mas a da Medusa é realmente um horror, né, porque ela vai ser violentada por Poseidon, vai ser estuprada no templo de Atena, e a Atena fica puta porque profanaram o templo dela, e aí ela se vinga na Medusa, que é uma bela jovem, e aí a Atena transforma os cabelos dela em serpente, né, e vai ter toda essa história, e depois ela ainda vai ser morta por um herói, né, que vai usar a cabeça dela por toda a eternidade aí, para petrificar os seus inimigos, os seus oponentes. Então, assim, uma história tristíssima. Ela vai trazer vários mitos aqui, e são todos muito legais, mas para mim, gente, eles são um pouco soltos, assim, na história. Eu não entendo muito bem como que eles contribuem para a narrativa.
nem pensando na maternidade, nem pensando na depressão, assim. Eu acho que falta um pouco de ligação, falta um pouco de justificativa para eles estarem na obra. Até poderia pensar que talvez ela esteja citando aqui histórias que tenham papéis femininos relevantes, né, perspectivas femininas, mas tem histórias de homens também, né? Tem a história do Hércules, tem outras histórias aqui mais masculinas também, e ainda assim eu acho que não, discutir o papel da mulher não é o cerne aqui dessa obra, na minha leitura. Eu acho o seguinte, primeiro, quando eu comecei a ler o livro, isso tá logo na sinopse, na orelha, o livro é vendido assim. Eu acho que aparece pouco mitologia no começo, ela aparece mais do meio pro final, mais até presentemente no final. Eu lembro de no começo, assim, ler várias e várias páginas sem essa citação. E eu acho que no começo é melhor amarrado, porque no começo tem duas questões que eu acho que justificam as poucas referências que existem no começo. Que a primeira é uma cena que ela fala que ela tá. O recém-nascido, né? O filho da narradora, tá muito pequeno. E que aí ela conta histórias e tal, e muitas vezes ela conta histórias da mitologia grega. Então ela pega esse gancho para brincar ali, ela fala que ela deturpa os mitos gregos, ou que ela atualiza, enfim. E aí você entende até que é muito mais um processo para ela mesma do que para o bebê, porque o bebê não está entendendo ainda a mitologia grega. Depois que ele vai crescendo, ele vai entendendo um pouquinho mais, e ele até gosta e pede. E o segundo ponto é que ela vai construir essa personagem, a protagonista, né, como uma pesquisadora da mitologia. Então, acho que a mitologia entra aqui mais nessa questão do escopo, de que era algo do universo dessa mulher pré-maternidade, que ainda fica ali reverberando de alguma forma. Mas eu concordo, eu acho que do meio para o final, as referências mitológicas ficam mais soltas. Eu sinto falta de amarrar igual acontece com os autores. Eu acho que a transição do autor para o arco narrativo da família é mais bem resolvida do que para a mitologia, né? Talvez até porque aí complique, porque aí ficam 3 saltos que tem que ser feito na narrativa e aí um fica de fora, É exatamente isso. né? Não fica tão bem amarrado. Sim. Ou talvez se as escolhas dos mitos fossem mais relacionadas, ia ser difícil um mito grego sobre depressão, né? Não vou cobrar esse grau de anacronismo da mitologia grega. Mas talvez se fossem só mitos sobre a maternidade, pegar referências mais direcionadas para os aspectos centrais da narrativa, acho que amarraria melhor, sabe? Entendo a questão feminina que você comentou, isso de fato é bem evidente, mas me parece que não é a questão do livro. E aí, óbvio, é claro que um livro que discute maternidade vai esbarrar na discussão de gênero, de papel social, ok, mas fica um pouquinho deslocado para mim também. Uhum. Com um certo esforço, a gente até consegue relacionar os mitos com maternidade. Por exemplo, a Medusa tem um filho, que é o Pégasus, né? Mas não é exatamente o foco da história, né? A própria Atena, né, que nasce da cabeça dos Zeus, a Vanessa vai usar esse mito também para discutir. Não é o foco aqui do livro, mas a gente entende que ela está discutindo até a questão do machismo, né? Porque dentro da mitologia, a deusa da sabedoria nasceu sem a mãe. Para que eu preciso da mãe? Eu vou nascer direto da cabeça do meu pai, né? O Zeus engole a mãe da Atena, começa a ter dor de cabeça, e aí abrem a cabeça dele e sai a Atena, né? Queria só fazer uma sugestão que a própria Vanessa vai colocar como uma das fontes que ela usou, que é o podcast Noites Gregas, do professor Cláudio Moreno. Gente, é uma delícia, uma delícia. Por isso, talvez, que eu não tenha ficado tão incomodado. Eu reconheço que não está tão bem amarrado, mas eu adoro mitologia grega, então eu fui, sabe, assim, quando ela estava ali discutindo, né? E assim, a questão feminina, de fato, ela funciona como uma cola ali, porque o próprio Hércules, que enlouquece por conta da Hera amaldiçoa ele, aí enlouquece e mata a esposa e os filhos, né? Então tem ali uma sondagem
da relação pai, mãe, filho, esposo, esposa, mas eu acho que talvez faltou explicitar melhor em um outro mito. Só amarrar um pouquinho melhor. Que é algo que ela faz muito bem na história dos escritores, né? Porque quando ela traz o Henry James, ela vai focar na questão da saúde mental, dos transtornos, da depressão. Esse é o recorte, né? Esse é o foco. Então, talvez trazer esses mitos com esse foco na maternidade, né? E tem muito eco, né? Porque você pega o Henry James, além da questão da depressão, você tem aquela oposição que eu comentei, ele podendo viajar, podendo buscar outras formas para aliviar essa depressão, e ela presa em casa na quarentena, na pandemia. Na Sylvia Plath, você tem a questão da maternidade, e eu acho que teve um resenhista que falou que ele prefere o começo, né? Ele prefere as duas histórias femininas. Eu acho que é porque aí você tem muito mais ponto de contato. Quando você pega Clarice, Sylvia e a Vanessa, você tem... Eu tô falando a Vanessa e depois a gente vai até comentar isso, né? Mas não é exatamente a Vanessa, é uma figura que no meio do caminho entre a biografia e a ficção. Mas a gente explica isso com mais calma mais pra frente. Mas você tem a Sylvia, essa narradora protagonista, e a Clarice são 3 autoras, são 3 escritoras que têm que lidar com a depressão e com a maternidade. E tanto a Sylvia quanto a Clarice, quanto essa personagem que em certa medida funciona como um alter ego aqui da Vanessa, elas lidam com essas angústias de não estar conseguindo escrever, não estar conseguindo publicar, seja pela maternidade, seja pela pandemia mais para frente, seja pela depressão, né? Então você tem pontos de contatos aqui entre a vida dessas 3 mulheres que aí eu acho que fica muito, muito sólida a construção, o paralelo que ela está fazendo, essa angústia de não estar conseguindo produzir ou de estar tendo que fazer, quando ela vai para Clarice um serviço, ela pega uma revisão, a protagonista aqui em determinado momento pega uma revisão de um livro didático, ela fala que vai pagar mal, mas é melhor fazer isso do que não trabalhar de alguma forma, né? Então aí tem um paralelo com as crônicas de costume que a Clarice escrevia, que claramente não é o que ela gostaria de estar escrevendo, mas é o que apareceu para ela fazer. Então acho que nos 2 primeiros episódios, nos 2 primeiros capítulos, você tem uma linha de força que une bastante essas narrativas. Quando vai para o Henry James e para o Kafka, acho que dá uma afrouxada, até porque são homens, né, Luana? Homens são mais desinteressantes. Tô fazendo esse meia-culpa aqui. Eu ia falar isso. Se a ideia fosse falar sobre a condição da mulher, talvez trazer 2 homens não seja exatamente... Talvez o Henry James, com a história da Alice, da irmã, ainda passasse, né? Não é o cerne. É porque eu acho que ela não quis, na verdade, fazer esse recorte da mulher, né? Era mais a questão da depressão e da maternidade. E aí faz isso, né? Ou até também para... Fiquei pensando se não é para pegar figuras diferentes entre si também, né? Com obras muito distintas, com a própria relação com a literatura muito diferente, porque você tem a Sylvia, a Clarice e o Kafka ali quase numa luta braçal para conseguir publicar e ser reconhecido de alguma forma e sofrendo com o processo de escrita, e o Henry James é assim, sofre muito entre aspas, né, como todo autor deve sofrer no começo de carreira, mas é catapultado assim, pelo menos aqui do outro lado como leitor, fiquei com essa sensação de que a vida de autor foi mais tranquila para ele do que para os outros 3, assim, ele foi reconhecido mais rapidamente, né? Sem contar que era rico, né? Então não tem essa necessidade também de sucesso profissional do ponto de vista de estabilidade financeira, né? É mais fácil quando você já tem o dinheiro garantido, né, João? E é mais fácil escrever, né? Porque a partir do momento que ele tem dinheiro, isso vai ser dito no livro, né? Não com essas palavras, mas ele fica em hotéis de luxo, ele consegue pagar vários criados para fazer os cafés da manhã, os almoços dele. Então, assim, ele não tem que lidar com questões ordinárias do dia a dia, de arrumar casa, de, por exemplo, o Kafka lá com a família inteira morando junto e barulho de um lado e barulho de outro, ele não tem um quarto próprio, o quarto dele funciona como um corredor entre o quarto dos pais e da sala, a Sylvia Plath tendo que lidar com 2 filhos pequenos e a depressão e o divórcio, a traição do marido e a Clarice viajando,
Gosto também da oposição da Clarice e do Henry James, porque a Clarice é o contrário, ela sofre na viagem, ela queria voltar para o Brasil, né? Nas cartas ela veio dizer isso, que ela não vê a hora de viajar, que ela se sente sempre meio estrangeira, meio deslocada ali nas viagens que ela faz e que ela queria uma estabilidade, um porto seguro. E, ou seja, essa angústia também, porque durante muito tempo ela é a esposa do embaixador ali, né? Então, assim, ela tem que ficar indo de uma cidade para outra, ela não consegue criar um porto seguro da forma como ela gostaria para ter essa estabilidade de escrita. E o Henry James, de certa forma, vai ter isso mais tranquilo na vida dele. Privilégios. Privilégios. Em compensação, vai ter ali uma questão amorosa muito complexa e muito reclusa, né? Assim, a Vanessa até coloca que não é um ponto pacífico entre os biógrafos dele, que tem várias teorias, uma de que ele seria assexual, outro de que ele teria uma homossexualidade ou uma bissexualidade Enrustida? ou outros que ele teria assim, uma vida meio devassa, mas muito secretamente, que ele faria festas ali, ou que teria amantes, mas uma coisa muito discreta, muito reservada, né? Ou seja, ninguém sabe nada, né? Ele pode ser um hétero top, um gay, um assexual, Um bi, ele pode. tudo. E isso não é um ponto, né, na vida dele, ele não consegue trabalhar isso. Sendo que nos outros 3 autores, isso é muito presente, né? Assim, a Silvia Plath, com a questão da traição, do marido ali, do divórcio, é até muito passional, assim, a forma como é colocado. A Clarice que se divorcia e tem interesse por outros, né? Assim, tem acho que 3 momentos aqui no livro que falam de casos amorosos da Clarice. Um que ela queria ter tido um caso e não teve, depois ela casa com esse diplomata. Eu falei embaixador, mas eu não sei se era embaixador não, tá? É diplomata a palavra que eu queria aqui, que eu estava procurando durante todo o episódio. E depois que ela separa, que ela ainda tenta ali, né, ter outros relacionamentos. Mas o Kafka ali, com aquela correspondência, aquela fanfic que ele criou, coitada da mocinha que foi envolvida ali nos devaneios do Kafka. Enfim, questões interessantes, né? E não é um ponto para protagonista aqui, né? Porque ela tá num relacionamento estável, marido ótimo, pelo menos no livro, né? Ele é construído de uma forma muito tranquila, que é o Leandro. Eu acho que a gente pode entrar nessa última parte. Porque você tem aqui os 3 personagens principais, que é a protagonista narradora, né? Que não tem nome, né? Ela não é nomeada em momento algum. O filho, que se chama Heitor, e o esposo, que se chama Leandro. Heitor é um nome bom, né? Príncipe de Troia, filho de Príamo. E eu li, assim, eu não fiz o pacto ficcional aqui com o livro. Olha que erro ingênuo da minha parte. Um leitor com tantos anos nas costas. E eu li como se fosse um relato pessoal escrito em primeira pessoa pela Vanessa Bárbara. Assim, eu não estava separando a autora da narradora, né? E parece que tem uma diferença grande, gritante. A começar pelo fato, podem corrigir a gente também se a gente estiver errado, mas parece que a Vanessa Bárbara é mãe de uma menina, né? Então, assim, pode ser só a brincadeira ali de não querer expor a brincadeira. Eu tô com essa palavra na cabeça hoje. Pode ser só um recurso para não expor a filha, né? A Vanessa já fez isso em outros livros, ela troca os nomes, ela cria, mas me parece que aqui tem muita aproximação com a própria vida, mas tem distâncias também. Eu não sei assim até que ponto o Leandro é inspirado no pai da filha atual dela, e também acho que o ponto não é esse aqui, né? Mas só para marcar isso. Por isso que ao longo aqui de todo episódio, às vezes a gente oscilou. A gente falou Vanessa, a narradora, a protagonista, porque é e não é ela, né? A brincadeira é essa, assim. Até no início eu coloquei, né, que é um relato ensaístico. Eu acho que é esse o formato, pelo menos que ele emula, né? Tem inclusive a parte dos ensaios, né, que ela vai falar sobre outros autores. O final, o epílogo, é quase uma conclusão de um trabalho acadêmico mesmo, né? Ela fala ali qual é o que ela conclui de toda essa história dos 4 autores. A gente sabe, né, que a Vanessa, a autora agora, falando da autora, ela também enfrenta a depressão, né? Ela tem esse quadro, então é esse limiar mesmo, né? A gente não sabe até que ponto essa história é verdade ou não,
foi só uma tentativa de preservar um pouco a identidade da filha, né? A gente não sabe, mas o formato é um pouco o formato de um relato mesmo, né? E aí, para mim, essa é a parte mais que eu mais tive problemas assim do livro, quando ela vai falar sobre a própria depressão, assim. O meu primeiro ponto com essa questão é que eu acho que ela fala muito pouco de si. A gente tem pouquíssimos trechos aqui em que ela fala da própria experiência, né? Eu lembro de 2 trechos principais, assim, que para mim, inclusive, são muito bons. Quando ela fala sobre si, eu acho que ela arrasa, assim. O primeiro é no final do capítulo 2 da Clarice, se eu não me engano, que ela vai falar sobre os vários terapeutas que ela já teve ao longo da vida. Ela vai mencionar que já teve 7 terapeutas, diferentes diagnósticos, que ela nunca teve um tratamento realmente eficaz, né? Que ela ainda está em busca disso, que não existe ali uma cura mágica, né? E que, inclusive, muitos dos terapeutas colocaram a culpa nela, né? Do fracasso da análise, como se ela não estivesse se doando o suficiente ao processo terapêutico, né? Então ela vai falar ali um pouco sobre a experiência, e no epílogo ela também vai falar um pouco sobre isso, quando ela diz que ela não encontrou exatamente um equilíbrio, mas ela tem estratégias para lidar com a própria depressão, e que ela passa a ver a depressão dela como algo semelhante ao clima. Às vezes faz sol, às vezes faz chuva. Então, às vezes ela está bem, às vezes ela não está tão bem, e ela precisa fazer o melhor que ela pode, né, com a situação, com o estado atual. Eu lembro desses 2 momentos que ela fala mais de si, e acho que ela já não fala muito, e eu consigo entender super a dificuldade de você elaborar isso, né, esse transtorno mental, falar sobre a própria depressão, mas aí eu questiono um pouco a escolha pelo relato, né? Ela que colocou esse desafio para si mesma. E entendo também que ela vai justamente trazer essa história dos autores, porque ecoam a sua própria história, né? Então você analisa o outro para investigar algo de si mesmo, eu percebo isso, mas eu realmente gostaria de ter mais acesso a ela, assim. A gente sabe da depressão dela muito mais pelos outros, né? Como que o filho dela lida com a depressão, o que ele percebe, o que a criança vê, do que propriamente através de um relato dela, né, própria. Vou abrir uma divergência aqui da Excelentíssima com a devida data vênia. Eu não fiquei com essa sensação, eu acho que ela até fala, porque ela fala muito do sono, né, que ela tem, vai ser um ponto para ela marca em vários momentos a necessidade que ela tem de dormir, e aí acho que talvez no começo isso fique mais evidente, porque o sono vai ser mais privado justamente quando é um recém-nascido. E aí eu tenho essa imagem, assim, dela falando muito da depressão por conta do sono, que ela não está conseguindo dormir o que ela precisaria. Obviamente, nenhuma mãe com recém-nascido dorme. Eu ia falar, dorme o que tem que dormir, mas dorme, né? Nenhuma mãe com recém-nascido dorme, ponto. E aí eu acho que ela até trabalha o quanto que isso é desgastante ainda mais para ela, que ela reconhece que ela tem que dormir muito mais horas do que ela até dá ali ela coloca a referência que ela acha que o corpo dela precisa, porque ela sabe que é uma forma de lidar com a depressão, que ela precisa ter uma noite de sono muito tranquila. Nem é noite de sono, né? Ela é noturna, tem essa inversão também, que ela inverte, né? Ela é muito mais noturna do que diurna, então ela está acostumada a fazer o que ela precisa fazer, a trabalhar, a cuidar da casa de madrugada, e de manhã ela dorme. Inclusive vai ser o pacto com o marido, né? Eles invertem, o marido cuida do bebê de manhã para ela dormir e ela cuida de madrugada. Mas eu achei que ela até discute, assim, a questão do sono, principalmente. Entendo o que você está falando também, de que no meio ali do livro, talvez a gente tenha mais acesso pelos outros, porque aí quando ela vai falar das crises de choro, até do próprio sono que ela vai retomar, ela conta muito como que o marido percebe isso, como que o filho percebe, as falas do filho, mas assim, isso não cheguei a sentir, não. Para mim, eu fico muito perdida sobre se esse livro é um livro sobre maternidade ou sobre depressão. Até no início aqui do nosso episódio você falou que era um livro sobre maternidade. Eu tinha a impressão que era um livro sobre depressão, assim, eu acho que isso já está dito no prólogo, né, que ela vai inclusive usar a imagem da escuridão, né, vai dizer que ela teve poucos momentos de luz,
e ela cita ali momentos de alívio, de respiro, mas que logo vem a vida e soterra ela, né? E ela está presa, talvez até agora, né? Neste momento de escuridão. Os autores também usam a imagem da depressão como uma escuridão, né? Então eu fui preparada para ler um livro sobre a depressão. E aí eu acho que em algum momento ele vira um livro sobre a maternidade. Eu acho que muito do que ela conta ali é a experiência de todas as mães, assim, é uma experiência comum. E não significa que não seja algo válido de ser contado, né? Com certeza, um livro sobre a maternidade é absolutamente válido. A gente, inclusive, citou isso no último episódio, né? Mas aí eu acho que me perdeu um pouco nisso. Mas não era um livro sobre depressão, eu não entendi muito o foco, assim. Eu entendo, eu sou completamente capaz de entender que ter um filho estando depressiva é duplamente desafiador, né? Eu acho que aumenta muito a complexidade. Mas todos os relatos ali são relatos, para mim, cotidianos de maternidade, né? Então, para mim, perde um pouco isso, assim, nesse foco do que seria um relato sobre a depressão, né? Pensando ainda que ela vai reforçar esse propósito trazendo histórias de depressão, né? Ela poderia trazer histórias de maternidade, de autoras que foram mães, né? Poderia ser outro foco do livro, mas o foco me parece mesmo ser a depressão, né? Eu eu entendo o que você está falando, mas eu talvez não tenha sentido isso, porque eu li pelas duas chaves, sabe? É um livro sobre depressão e maternidade. Então eu não senti falta de uma quando o foco estava mais na outra, digamos assim, sabe? Eu fui ali. E talvez também porque, pensando aqui até na própria experiência de leitura, né? Assim, como eu já li outros relatos de mães, né? Tem até amigas que são mães, assim, estou acostumada a ler esses relatos, assim, mas de fato, pensando aqui numa cabeça masculina, é uma coisa muito fora do meu mundo, né? Então, assim, eu tenho a sensação de que qualquer coisa que me contem sobre a maternidade, para mim vai ser uma grande novidade em algum momento, sabe? Eu vou falar, nossa, é assim, meu Deus, agora que eu não vou ter um filho mesmo, sabe assim? Porque Você não tem sobrinhos? não tenho, não tenho. Mas eu tenho amigas que têm filhos pequenos que são fofos, mas aí é claro que é outra relação, né, assim. Não ficou para titio? Mas esses relatos, assim, do sono, né, eu lembro de acompanhá-las muito, assim, dessa privação do sono, principalmente nos primeiros meses ali, e casa naquilo que a gente falou no outro episódio, né? Tem um momento que, por mais que o marido seja presente, por mais que ele seja um pai exemplar, tem que acordar a mulher, gente, porque é amamentação, porque tem que, assim, dá para criar estratégias e todos criam, né, para tentar aliviar o máximo possível, mas assim, a barra vai ser infinitamente maior para a mãe do que para o pai, não tem para onde, não tem como invalidar isso. Tem como você tentar aliviar e criar estratégias para diminuir esse impacto, né? Porque já vai ser um processo muito penoso, não precisa ser mais ainda do que ele já será. Dá para a gente criar estratégias para tentar auxiliar. Mas, assim, é indiscutível que vai ser muito mais pesado para a mulher do que para o homem. E uma coisa que eu gosto muito no livro, que eu não mencionei, que está dado desde o início, é como esse bebê é apresentado um pouco como uma solução mágica para a depressão da protagonista. Ah, que vários, né? Ela conta que ela não teve o filho por impulso, né, nem por acidente, foi algo ali mais ou menos planejado, né? Ela pensou muito se ela deveria ou não ter um filho, em algum momento decidiu ter, mas para todo mundo que ela contava isso, né, todo mundo com quem ela conversava, falava que agora ia tudo se resolver, né, que ela só não conseguia dormir porque ela não tinha um filho. Quando ela tivesse o filho, ela ia aproveitar qualquer situação para dormir, que a depressão dela ia se curar com o propósito da maternidade, né? A partir do momento que ela tivesse esse propósito, todos os outros problemas iriam parecer menores, né? Então a criança era bala de prata, assim, né? São dois discursos perigosos, né? O primeiro é porque muitos falam, não, a sua depressão ela vai ser praticamente curada quando você tiver o filho, porque você vai deixar de existir, né? Eles não falam dessa forma, mas o que está em jogo é ali assim, porque todo o seu sofrimento agora vai ser direcionado para o seu filho. A sua preocupação vai ser com ele, não com você mais. Então, assim, é muito cruel pensar isso, porque não é que vá ter, obviamente, um processo de cura, mas a ideia do deslocamento
anulamento da preocupação. Você vai se anular enquanto pessoa, você não vai ter nem motivo para sofrer por você mesmo, porque você tem um bem maior, que é o seu filho. Todo o seu sofrimento vai ser em prol do seu filho agora. O que você pensa como indivíduo, dane-se, isso não está mais em jogo, né? E o segundo discurso cruel que vem junto com esse é de você, que é um discurso bastante recorrente até hoje, né, infelizmente, que é de você não reconhecer a gravidade da depressão, e não reconhecer que é uma doença, que é uma questão que envolve até aspectos biológicos, né? Então, assim, mas quando você tiver um filho, você deixa de trocar a noite pelo dia, né? Assim, o seu sono vai regular, porque também não tem nada para fazer, é muito fácil ter sono desregulado quando você é uma grande à toa. Agora que você vai ter uma coisa para fazer, aí eu quero ver ficar aí de chilique falando que não consegue dormir de noite. Aí você vai ver o que é bom para tosse, né? Quase essa coisa do a vida vai te pôr no eixo agora. Você vai parar com esses caprichos de mulher mimada que você tem, né? E a condição da maternidade como uma sensação aprisionante, né? A gente está fazendo muitas brincadeiras aqui com o título, né? Porque será que ela deu o título de 3 camadas de noite? A gente já ofereceu aqui algumas alternativas, mas a resposta possivelmente é a escrita dela sobre o Tártaro, né? De novo, a amante da mitologia grega, né? Ela vai contar que o Tártaro é uma espécie de personificação do mundo inferior. Então, no Tártaro estariam os recantos mais recônditos dos domínios de Hades. Ele é o inferno do inferno, né? Onde aqueles que ofenderam os deuses são punidos. Ele é a zona mais profunda do Hades, né? Assim. E que em volta do Tártaro teria, então, 3 camadas de noite. Né? Daí, possivelmente, que ela tirou o título. E aí ela vai mencionar, né, que o Tártaro dela é o apartamento. É onde ela vive, que é esse lugar de castigo perpétuo, em que ela tem que acordar, cuidar, limpar, cozinhar, costurar, dormir, e no dia seguinte fazer tudo de novo. E essa é uma imagem da maternidade, né? Mas também da própria pandemia, né? Que a gente tinha essa sensação também de repetição e de um tempo que não passa, né? E a gente está fadado a repetir os dias e a monotonia e o tédio, né? Então é uma ideia interessante de Tártaro também. Não gratuitamente, o próprio Sísifo vai ser mencionado aqui em um determinado momento, porque é isso, né? O tédio da repetição e de você estar fazendo alguma coisa ali todos os dias da mesma forma, sem saber quando vai acabar, né? Agora, apesar de tudo isso que a gente conversou, é um livro muito bem humorado, né? Não é um livro pesado. Eu acho que é um livro que dosa bem. Você tem o relato dos escritores tende a ser mais denso, mais pesado, e o alívio cômico vem na interação dessa mãe com o filho e com o marido, muitas vezes. Então, assim, imagino que para quem tem criança pequena, deve ser uma leitura interessante, assim, de ser feita, porque aí você vai lidando ali com essas pequenas esperanças do dia a dia, que não deixa de ser a presença de uma criança na vida. Olha que otimismo, olha que lindeza que eu falei agora. Livros para ter esperança. Para ter esperança. Porque assim, a situação tá super pesada, aí o menino fala algo divertido, aí o menino propõe uma brincadeira, né? Tem de fato essa questão, quando principalmente ele começa, o Heitor, né, agora o personagem, ele começa a adquirir a linguagem, então esses tropeços no idioma, ou essas construções que até esbarram em imagens filosóficas, né, que as crianças fazem, assim, isso traz um alívio, às vezes cômico, e às vezes só um alívio mesmo. Tem uma passagem bonitinha, né, que ele fala, o filho inverte, né, ele fala que tô tentando lembrar de cabeça, mas que ele fala que o passado está na nossa frente e o futuro está atrás. Aí que a mãe dele fala assim, mas como assim? Não entendi. Ele fala, mas é porque a gente já viu o passado, então ele já passou na nossa frente. O futuro é que vai chegar, que está atrás, a gente não sabe o que é. Então tem esses deslocamentos e tal, que são típicos de fala de criança, né? Fazer essas construções ali. Nossa, eu tô... É o final de férias. Poesia usa muito isso, né, assim, de colocar a linguagem infantil como essa linguagem que quebra as regras e que propõe novos olhares. Tem muito poeta que vai fazer referência a esse olhar infantil, que é, de fato, um olhar... Estou tentando não usar a palavra puro para não parecer muito clichê, mas assim, um olhar mais inocente, mais aberto, mais criativo, né, eu acho, assim, muitas vezes. Então, que propõe essas construções.
E claro, assim, é tudo novidade mesmo, né? Ele está aprendendo como que o mundo funciona, está aprendendo como que a própria linguagem se articula, como que ele reproduz isso, seja no aspecto fonal mesmo da coisa ou no aspecto abstrato, mental, de organização das sílabas, das palavras, né? Então, os tropeços vão ficar interessantes. Tem várias cenas que eu acho que pai e mãe deve virar o olho assim para cima, que é o do porquê, né? Quando começa a perguntar tudo por quê, mas por quê, mas por quê, mas por quê, mas por quê? E às vezes a explicação que você tem para dar é tão complexa que você fala, é por isso mesmo, ou às vezes o contrário, você também não sabe, né? Chega um ponto do porquê que o menino te pergunta que você fala, eu nunca pensei nisso, minha Nossa Senhora, também não sei, e não quero saber, né? Porque sim, né, o Castelo Rá-Tim-Bum, porque sim, Zequinha. Porque sim. Então eu gosto desses momentos assim familiares, sabe? Eu só acho, aí foi o meu único discordei de Luana aqui em praticamente tudo, olha só. Eu acho só que chega um momento dessa história, desse arco narrativo da família, que o tema se esgota. Que aí ele fica ali, cai um pouco na repetição pela repetição, sabe? Assim, aí eu me vi do meio pro final, mais no final, assim, torcendo, volta logo pro escritor, sabe? A história, para falar dos autores, porque aí eu acho que a própria proposta do livro, nossa, própria proposta do livro, ela atinge ali um limite, porque se é fazer esse relato da vida familiar, durante a pandemia, inclusive, de um recém-nascido, de um bebê, desse microcosmos ali dentro desse apartamento do dia a dia, chega um momento que acaba a novidade, não tem muito para onde correr mesmo. Aí os casos vão ficando um pouco semelhantes, as situações vão se repetindo, mas não chega a me incomodar porque aí o livro acaba, é um livro curto, né? Então, assim, eu acho que ele sabe mais ou menos a hora de parar também, assim, que dali para frente não tinha mais para onde levar essa história, a não ser que outros assuntos fossem ser discutidos, e aí não era a proposta do livro, ia virar outra coisa. Então acho que ele acaba na hora que ele tem que acabar. Mas eu sinto um pouquinho de perda de potência ali no final. No começo, como tem a coisa da novidade, e a gente acompanha o crescimento desse bebê, né? Então acho que assim, cada capítulo ali no começo, as fases são muito diferentes, do recém-nascido para uma criança que está aprendendo a falar, aprendendo a andar, então ele indo na creche antes da pandemia. Então você tem essas construções, depois cai num lugar meio de não tem muito para onde essa história ir mais, por isso vamos encerrá-la. E aí se encerra. Então sair tranquilo do livro. Eu concordo, e assim, a minha última observação aqui é só em relação ao humor também. Eu acho, o humor é difícil, né, gente? O humor, eu acho que às vezes ele funciona muito bem no livro, e às vezes ele não funciona tão bem assim. Então tem algumas passagens, a gente até já comentou entre nós, né, João? Eu até separei os trechos aqui, que são trechos que eu acho que o humor não funciona e talvez fique um pouco datado também, né? Em que ela vai escrever que o filho dela era como o mítico bebê telecena, que mamava de hora em hora. E aí tem uma outra passagem que ela diz que durante a madrugada ele acordava várias vezes completamente tomado pelo ritmo ragatanga. E engraçado, com você falando funcionou melhor do que a gente lendo. Mas eu concordo, eu acho que são em poucos momentos. Mas o humor, ele para mim também extrapola um pouquinho, ele soa um pouquinho forçado, mas é assim, É pontual. uma palavra, um trecho ou outro, esses dois trechos para mim são os que eu vejo isso mais evidente, assim, sabe? É porque eu acho que é uma referência muito localizada para nossa geração, sabe? Eu fiquei me perguntando assim, uma pessoa mais nova do que eu vai ter essa referência? Ou mais velha, né? Eu sou muito contra usar essa expressão na literatura. Exatamente. Né, eu já comentei isso, que eu não gosto de usar a expressão datada, mas é que eu acho que cabe na telecena e na ragatanga. Será que daqui a 15 anos essa referência vai fazer algum sentido também? E entendo também que não é uma preocupação do autor pensar num leitor daqui a 15, 16 anos. Mas acho que em casos assim tão explícitos, talvez uma seguradinha ali, né? E é numa sequência, né? Eu acho que a sequência também me incomoda. Vem numa sequência, assim, de umas 2 ou 3 referências dessa, aí você fala, eu já entendi.
Mas ok. Mas assim, pra mim é pontual. Pontual, e tem outros momentos que o humor funciona. Maravilhosamente bem. E acho que é importante o humor aqui, bem importante, né? A gente já mencionou isso, estamos falando sobre isso há vários episódios, da necessidade de equilíbrio, né? Então já é um livro que fala sobre a depressão. É importante você ter esses respiros, né? Esses momentos de alívio aqui na história, eu acho que ela usa muito bem. Também. Eu gosto muito da construção da narrativa. Como ela faz essas amarras. A gente até comentou que talvez na mitologia pra gente não funcionou tanto em alguns momentos, mas o saldo pra mim é positivo, assim. Eu acho um livro muito bom de ser lido e apesar do tema, né, de um dos temas, não achei um livro pesado, muito pelo contrário, achei um livro muito tranquilo de ler, muito fluido, com esses alívios cômicos. Eu acho que é uma leitura gostosa, sabe, de fazer assim. É uma leitura que vai, que flui, né, que traz muita informação. Eu, por exemplo, comentei que não li ainda o Henry James, fiquei doido para ler, tô doido para ler. E pra gente que gosta de literatura, né, João? Saber a história desses autores e no final do livro ela dá todas as referências, todas as fontes. Inclusive, eu acho que a senhorita Vanessa Barber seria uma excelente biógrafa, tá? Queria deixar aqui a sugestão, joguei aí no ar, ó. Eu acho que ela tem uma mão muito, muito boa para amarrar fontes diferentes a respeito de uma mesma pessoa e de construir essa narrativa biográfica de uma forma muito rica, muito fluida, com muita informação, sem ocultar, sem endeusar também, né? Porque eu acho que é um risco da biografia. Você pega ali, principalmente quando são autores que você admira, você querer colocar num pedestal, olha o quanto sofreu essa pessoa, o quão injustiçado ele foi. Ainda mais nesse tema de uma doença mental que enfrenta muito preconceito ainda hoje, e ela não cai nisso, assim. Eu acho que ela não passa os panos que ela poderia passar para os escritores, tanto é que a gente brincou aqui, mas é verdade. A gente sai do livro com uma imagem, nossa, o Kafka... Entendo as questões, não vou diminuí-las, mas também exigia, né? Tem uma hora até que ele fala, né? Ele vai brincar, eu de novo, ele vai falar com um amigo, né? Mas eu acho que no caso era uma brincadeira, que ele falava com o amigo assim, eu sei que essa situação é desgastante para vocês, mas para mim ela é muito mais, e eu acredito que seja, de fato, mas assim, ele tem noção de que ele era uma presença incômoda ali em determinados momentos. Isso nem é possível. Claramente era mais irritante para os outros do que para ele próprio. Não é possível. O amigo olhou e falou, não. Não é mais irritante para você, não. Mas ela não passa esse pano pro Kafka, né? Nem pro Henry James. Ela mostra assim, olha, sofreu com a depressão, teve né, que dar os pulos dele ali para publicar, mas talvez mais tranquilamente esses pulos editoriais do que para os outros, porque tinha papai e tinha mamãe para dar um suporte ali, para bancar essas viagens na Europa. Então eu gosto muito como ela faz esse retrato muito honesto desses autores. Fiquei com vontade de ler mais relatos biográficos. Também acho que ela é muito boa contadora de mitologia. Acho que pode ser um outro caminho aí também. Sim, eu concordo. Só acho que deveriam ser 3 livros diferentes. Mas é isso. Lemos. Então eu gostei do livro, tá, gente? As minhas críticas são pontuais. Me prendeu até o final. Então tá aqui super recomendado. Acho que vale demais a leitura. E isso que a gente mencionou. Pra gente que gosta de livros, é uma delícia ler essas histórias com todas as referências. Dá vontade mesmo de sair, ler os autores. Eu já tô louca pra ler Ariel aqui. Eu nem gosto de poesia. Ela cita, né, alguns poemas. Coloca no texto, né? Vários trechos também. Então é isso, fica a recomendação. Mas não se iludam, eu gostei mais do que a Luana. Sim. Mas não se esqueçam, João está de férias. Até a meia-noite do dia de hoje, ele ainda está de férias, então é claro que ele vai gostar mais dos livros do que eu. Amanhã, essa meia-noite hoje vai ter 3 camadas. De hoje para amanhã. Todos nós que trabalhamos em janeiro, João, a gente sofreu muito, porque janeiro teve 65 dias, né? Então a gente tá aqui exausto. Eu queria aqui, inclusive, aproveitar esse gancho, essa bola que Luana cortou, para reclamar da falta de empatia nas redes sociais, porque eu vi todo mundo reclamando que janeiro durou 60 dias, o meu não, o de vocês. Eu ficaria mais 85 dias em janeiro,
tranquilamente, não entendo essas críticas que foram feitas ao mês. Acho, assim, injusto, pouco empático da parte de vocês, sabe? Para as pessoas. Eu aqui, que estou gozando das minhas férias, e olha que eu nem estava viajando pela Europa, eu nem achei que passou tão devagar assim. Imagine você Na Europa. se eu estivesse na Europa viajando. Aí teria voado. Janeiro é o novo agosto, só que é no verão. Ai, que delícia o verão. Tem esse problema aí, é no calor, é na chuvarada. A gente tá tendo chuvarada em vários lugares do país. Florianópolis ficou debaixo d'água. Então tem esse adendo aí ao mês. Não está fácil. Mas é isso, né? Nosso episódio eu acho que é esse. Vamos aproveitar aqui também para agradecer aos nossos apoiadores, né, João? Este podcast só existe por conta de vocês, né? Que apoiam o nosso trabalho, que incentivam o nosso trabalho. Um sucesso, Luana. Cada dia você balança uma árvore e cai um apoiador do Livros Ilícitos. Vamos falar então aqui os nossos novos apoiadores. Deixa eu abrir aqui a nossa planilha. E queria chamar atenção para o fato de que são 5 apoiadores e não apoiadoras. Aconteceu uma coisa Nosso primeiro apoiador homem. que, assim, nunca antes neste canal, neste país, Luana. Os leitores existem, são importantes para nós. Bem-vindo, Tomás Teixeira Guimarães. Está aqui defendendo o gênero. O nosso apoiador, representando, honrando a classe aqui, ó, masculina. É isso, ainda há esperança. Além do Thomas, a gente tem a Vanessa Stamberg, A Cíntia Pereira de Araújo a Bárbara de Oliveira Araújo. e a Daniele Feijó. Muito obrigada por apoiarem. E muito obrigado, meninas, que estão sempre aqui nos apoiando. A gente fez a brincadeira com o Tomás, obviamente a gente estava brincando. Inclusive é brincadeira, viu, Tomás? A gente espera que você entenda. Quando você se torna nossos apoiadores, a gente pensa que vocês já comungam um pouquinho do nosso humor. Então a gente fica um pouquinho mais livre para fazer essas brincadeiras. Mas, obviamente, queria aqui agradecer o apoio de todos vocês. É isso, gente. Se vocês puderem e quiserem nos apoiar, apoia-se/Livros e Listas pode. Nosso link está sempre na descrição do episódio e também na nossa bio do Instagram. Onde você encontra também todos os nossos links, inclusive o da Amazon, o do Spotify, o do YouTube. Assistam a gente, curtam, comentem, compartilhem e comprem e leiam Vanessa Bárbara. Eu acho que é a nossa melhor resposta aí para tudo o que ouvimos, lemos e assistimos recentemente. Tudo o que aconteceu nas últimas semanas, né? Apoiem o João, que está voltando às aulas amanhã, voltando à sua rotina de trabalho. Acabou-se o que era doce. Uma tristeza, gente, o fim das férias. A nossa palavra do dia vai ser qual, João? Desespero? Fim? Força, Força, boa. força. Nossa palavra, então, vai ser força. Se vocês escutaram até aqui, comentem força. Eu ia sugerir algo do tipo assim, caderno, quadro, mas eu achei que ia me dar gatilho, então eu prefiro que seja força. Apoie o professor no retorno às aulas. E você trabalha também ou só dá aula? Você se sente pronto, João? Nunca estou. Preparado? O fim das férias, para mim, é muito sofrido. Assim, eu nem tô. O meu problema nem é a aula em si, sabe? O meu problema é a volta das férias para o trabalho. Gente, assim, comentei com a Luana, é um drama. Vocês nunca. Eu não costumo ser uma pessoa dramática, mas desde sexta-feira, assim, o último fim de semana, eu começo a me despedir das coisas, sabe? Assim, dos móveis. Ai, nossa, tchau, computador. Nunca mais eu vou poder entrar em você para lazer, para fazer uma compra. Agora é só trabalho. Adeus, Netflix. Adeus, televisão. Quanto tempo ficarás desligada nesta casa? Adeus, cama. Adeus, sofá. Sabe? Nunca, como assim, se fosse Uma despedida, né? martírio, sabe? Que é, né, o trabalho. Minha senhora, em primeiro lugar, não existe um mau trabalho. O mal é ter que trabalhar. Mas a gente sabe que, infelizmente, é isso, gente. Voltou a trabalhar, sua relação, sua rotina, seus horários vão ser outros.
seu horário de sono. A coisa que eu mais lamento perder é a possibilidade de acordar sem despertador, gente. Isso nas férias, pra mim, é assim, o que mais me conforta é não ter horário pra fazer as coisas, sabe? Eu fiz muitas coisas nas férias, mas assim, eu faço quando eu quiser, no horário que eu quiser. E a partir de segunda, não, né? Tudo, assim, as mínimas ações do dia são calculadas em função de o horário que eu tenho que almoçar, o horário que eu tenho que acordar. Eu tenho que comer agora, porque depois eu vou estar trabalhando, e se eu não comer agora, mesmo que eu não esteja com tanta fome assim, não ficarei. Mas infelizmente parece que é o que todos nós que não nascemos na família do Henry James temos que fazer. Bom dia para quem nasceu rico. Pra gente é boa sorte. Não é um problema da profissão, né? É um problema aqui mais amplo, de classe, eu diria. Mas seus alunos têm a sorte de ter você, João, de volta. Ah, eles só se fala de outra coisa. Impressionante. Eles devem estar ansiosos, inclusive. Premiadíssimos. Mas é isso, gente. Fechamos? É isso, fechamos então. E, gente, estão preparados? Deem aqui todos nós as mãos. Vamos fazer uma grande roda aqui, porque o próximo episódio será Autores de Capricórnio. Risos. É isso. Agora vai. Agora vai ser, né? Fevereiro de 2025. Outubro. Vem aí. A gente resolveu fazer essa pataquada com um dos signos mais rancorosos do zodíaco. Eu acho que nem eles querem mais o episódio, sabe? A impressão que eu tenho, assim, eles já estão... A gente vai ter que fazer porque é um ciclo, a gente não vai deixar esse portal para um outro mundo aberto sem encerrar. Só falta esse. Aí já tá fora de questão, mas vem aí, tá? Vamos encerrar agora. Vem aí, gente, aguardem. Isso, João. É isso. Fechamos. Boa semana para todo mundo. Até mais. Beijos, beijos. Força.